Graça e paz, irmãos, é um privilégio sempre a gente poder ministrar a palavra, lê-la e explaná-la com graça pela iluminação do Espírito Santo. Quero saudar você que está aqui presente, você que nos acompanha pela internet, que você possa sentir-se abençoado pelo Senhor, que a graça do Senhor possa inundar seu coração, possa trazer-lhe paz, segurança, convicção e certeza de que o nosso Deus é esse Deus eterno que nos assiste diuturnamente. E você que nos acompanha, se quiser, se ainda já não fez, siga a igreja no canal dela do YouTube. Se desejar também, entre lá no meu canal, Wagner com V, Queiroz com Z, Rev, @Wagner Queiroz Rev. Acompanha lá, curta, fale para os outros, divulgue, pois essa é a intenção. A gente está na internet para que outros possam também conhecer a palavra. O texto de hoje está no Evangelho de segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Eu vou ler o texto todo, pois é bom para que a gente pegue assim o contexto. Não é um texto longo, mas a reflexão não será longa, é uma reflexão de 2 pontos, mas com a graça do Senhor, esses pontos vão ficar grudados aí em nossa mente e coração, que você possa permitir que a palavra possa te ensinar, possa te iluminar, possa fazê-lo refletir e que você venha obedecer a palavra com graça, sabendo que a palavra do Senhor é vida para todos nós. Leiamos, pois, capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, cerca de 11 quilômetros e 100 metros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu.
Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Quero convidar você para mais uma oração, né? Oração não é demais nunca. Queria convidar você. Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, não é? Muitas vezes estamos cabisbaixos, andamos macambúzios, né? Como alguns dizem, né? Encabrunhados, ou olhando para o chão, mais claramente, né? Assim meio desanimados, achando que tudo está acontecendo, mas não está acontecendo. O que acontece lá, mas não aqui conosco, não é? Parece que muitas vezes somos assaltados com esse sentimento de desânimo, como se chove em todo lugar, menos na nossa terra. Eu não sei se você passa por isso, ou já passou, ou está passando, ou pensa que essa nuvem estranha está chegando sobre você. Eu quero convidar você a abrir seu coração, falar com Jesus, pedir ao Espírito Santo de Deus que fale com você através da palavra, que Deus possa me usar aqui como instrumento, inapto, mas com a graça dEle, possa eu trazer-lhes o recado que o Espírito Santo tem para nos falar. Oremos. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, porque ela fala aos nossos corações. O Senhor conhece as nossas machucaduras, sequelas, Senhor, dores, angústias, medos. Cada um de nós aqui, Senhor, passa por momentos aflitivos muitas vezes, medos de enfrentamentos, medos de vir acontecer algo que está pensando que possa acontecer, mas muitas vezes nem acontece, mas a gente sofre. Enfim, Senhor, que a gente possa ser obediente ao Senhor e lançar sobre o Senhor toda e qualquer ansiedade nossa, porque o Senhor tem cuidado de nós. E agindo o Senhor, nada e ninguém pode impedir. Mas a gente ouve a Tua palavra, mas parece que ela não adentra ao nosso coração. Parece que a gente não faz uso desta verdade. Senhor, que Teu Espírito Santo hoje nos acorde. Que Teu Espírito Santo hoje nos abre os nossos olhos, Senhor, os olhos da alma, para que a gente possa ver, entender, compreender a Tua palavra e sairmos daqui, Senhor, restaurados. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Nos anos 90 eu conheci um missionário, ele já havia sido missionário, mas que me contou a história que nos anos 70, veja, já fazia 20 anos, ele empreendeu uma viagem missionária para o Amazonas. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas como faz tempo, não sei se você lembra. E ele era um homem meticuloso, planejava tudo, e ele planejou esse empreendimento missionário por muitos anos, enquanto ainda trabalhava. E ele aposentou, comprou um carro zero, porque ele sabia que uma viagem dessa seria desgastante. Ele queria ter certeza que o seu carro iria levá-lo e trazê-lo de volta. Obviamente que nos anos 70 não tinha o Waze, nem Google Maps, mas tinha um mapa, né? Então ele se debruçou sobre o mapa e planejou por onde ia passar, todas as paradas, quanto que o carro fazia, quantos litros de combustível tinha no tanque, aonde ele tinha que fazer o abastecimento, calculou tudo, era um homem de cálculos. E por fim empreendeu a viagem. Não sei se você já foi para o norte do nosso país, você vai passando São Paulo, Minas, Goiás, Tocantins, a coisa vai ficando distante. A gente está acostumado aqui tropeçar com postos de gasolina, vai ficando cada vez distante e você tem que planejar quantos quilômetros é o próximo posto, para saber se a hora que você tem que abastecer. Enfim, ele tinha tudo isso pronto, um homem planejador. E ele vai, mas quando você vai para o norte, na época, ainda tem estradas assim, imagina nos anos 70, as estradas, muitas não eram pavimentadas nesta região, e chovia, e quando chovia, fazia muito barro.
Então, para a surpresa dele, embora sabendo que isso era possível, ele fica atolado uma semana e não tinha o que fazer. E uma fila de atolados. Ficou lá uma semana. Imagina um homem desse austero, rígido, cheio de planejamento, com tudo em ordem, com cronograma, já vê o seu cronograma começar a ser frustrado, né? Porque uma semana paradinho, sem infraestrutura, o banheiro era todo lugar que você podia imaginar, né? Restaurante não tinha. Então quem levou uma bolachinha, alguma comidinha pelo caminho, ele tinha, com certeza. Ficou uma semana parado, até que veio uma patrola, né? Uma dessas motos niveladoras e puxou todo mundo, foram embora. E anda. Quando anda, chega no outro lugar inesperado. Não se planejou aquilo por causa de muita chuva. As pontes de madeira haviam sido levadas. Mais uma paradinha enquanto conserta as pontes. Na primeira noite, imagina eu naquele lugar, calor, ele com o vidro fechado por causa de pernilongos, dormindo ele e a esposa. Não viu nada, mas no outro dia, quando acorda, tinha um alvoroço ao redor do carro, todos perguntando quem eram aqueles soldados que estavam ali protegendo o carro. Eu falei, soldados? Não vi nada, não sei nada. Estava eu e minha esposa. Ele disse, que tinha uns caminhoneiros aqui, mal encarados, e tentaram abusar de sua esposa. Mas, quando foram fazer isto, tinha soldados com espadas aqui, e eles foram embora. Então ele dormiu, e não percebeu, mas os outros viram que alguém intentou mal, mas o Senhor já estava protegendo. Arrumaram a ponte, eles passaram. Disse ele, então agora vou caminhar, vou tentar recuperar o tempo perdido, ou não planejado aí. E quando ele percebe, o combustível está lá no final. Ele avista um posto, mas tem uma fila enorme. E ele fica nessa fila. E quando ele é atendido, já o combustível estava bem no final. E ele pôde usar a gasolina já coada em pano, porque era o resto do resto. Mas foi suficiente para ele encher o tanque. Enfim, ele se sente como, penso eu, minha interpretação, como o capitão do Titanic. Agora, só o mar à frente, vamos embora. E quando ele começa a andar, o carro dá um estalo, carro zero, e para. Ele é um mecânico, era um mecânico de uma montadora, um engenheiro mecânico. Ele abre o carro, e o platô do carro, hoje não tem, né? A maioria é carro automático, mas o platô do carro tinha estragado, um carro zero, platô quebrado. E ele fica zangado, fica irado, porque ele planejara fazer aquilo com tantos anos, espera aposentar, faz tudo direito, como sempre fez, e parece que tudo estava dando errado. Será que não era para eu fazer esse projeto? Quando ele está ali assim, sabe, cuspindo fogo, como a gente diz, ou cuspindo marimbondo, como diz no interior, ele chega lá, um matuto ali, que morava ali na circunvizinhança, vê o farol ligado, fala, o que aconteceu? Ele falou assim, pensou com ele, porque cara, sangue quente. O que adianta falar para esse cara aqui que aconteceu? Ele vai entender dele. Ele quebrou essa peça aqui. Ele falou assim, eu tenho uma. Tem uma, lá no meio do mato, lá longe. O carro recém-lançado tem uma peça dessa. Vai lá buscar. O cara vai e traz um platô do carro. Ele pega e monta, porque era o platô mesmo, ele reconheceu, montou. Agora me diga, como é que você arrumou esse platô? Ele disse, passou um caminhão esse dia, caiu, eu peguei, guardei, não sabia o que era. Percebe, gente? Uma estrada deserta, passa um caminhão, derruba um platô, esse cara guarda e vai encontrar com esse camarada lá. E aí ele põe o carro a andar de novo, mas já está escurecendo. Ele para na primeira casa que vê na estrada e pede abrigo e começa a conversar, comem, como missionário que o começa a falar da palavra e passa a noite conversando. Na manhã, a pessoa fez como o eunuco, dizendo, olha, eu já entendi, o Senhor já falou meu coração, eu quero ser batizado. Ele era um homem assim despachado, se fosse talvez no nosso formato hoje, a gente ia, não, você tem que fazer um treinamento aí. Mas o homem foi e batizou aquele camarada no rio. Aí quando ele volta, ele diz, eu tenho que te contar uma coisa. Quando você chegou aqui, a minha intenção era te matar.
ia te enterrar aí para o fundo, ia ficar com o seu carro, ninguém te descobria aqui. Mas você começou a falar da palavra, e ela começou a arder no meu coração. E o final você já sabe. O Senhor falou comigo e você me batizou, agora nós somos irmãos. Naquela casa existe uma grande igreja. Está vendo? A priori, você olhando a mesma história, parece que todo o formato do programa deu tudo errado. Mas ele fez sim, ele era um missionário com vontade de pregar a palavra, mas não necessariamente precisava ser como ele imaginou. E Deus foi conduzindo a priori, ele achando que estava tudo errado, que não estava dando certo. Mas Deus o livrou lá do atoleiro, Deus o protegeu quando alguém quis fazê-lo mal, Deus permitiu que tivesse gasolina para ele, nem que fosse o final. E por fim, uma peça foi entregue lá por delivery, né, espontâneo, já sem ninguém saber que aquele carro ia quebrar naquele lugar, foi caído um platô que pôde supri-lo. Quando você olha a história depois que acontece, com os olhos da fé, ela pega uma outra conotação. E eu quero que hoje isso, creio que possa acontecer na sua vida. Depois da ministração, você vai olhar a sua história com essa ótica e você vai ver que, penso eu, que aonde você viu que houve desvios, não acerto, atraso, curvas onde devia ter uma reta, você possa ver que, e reconhecer, dizer, eu sei, Senhor, que o Senhor faz todas as coisas, mesmo quando eu não estou entendendo. Essa é a grande verdade, que Deus faz tudo certo, porque Ele é sempre bom, e mesmo que eu não entenda. A questão sou eu entender, não é Deus que está fazendo errado. Eu quero desafiá-los nesta noite, à luz do texto e da reflexão, para que a gente possa entender assim, sair daqui animados, restaurados, crendo no que Deus cuida de nós, de todos os detalhes, mesmo aqueles que a gente não compreende. E talvez alguns você nem venha compreender, mas que Deus está fazendo tudo certo na sua vida. Talvez sejamos nós que temos que dar alguns passos para trás, ou do lado, ou para o outro lado, para a gente realinhar com essa vontade do Senhor. Fazendo um contexto histórico, você sabe que esse era o domingo da ressurreição, não é? E eles haviam estado lá no domingo, eles estavam lá em Jerusalém, mas eu acho que eles cansaram, que eles ficaram meio irritados, a gente vai ver por quê logo mais. E eles até souberam, né, porque eles narraram aqui, que as mulheres que foram lá no templo para embalsamar Jesus, para cuidar do corpo, chegou lá e o anjo disse, vocês estão procurando aquele que não está mais entre os mortos? Ele ressuscitou. E elas voltam alegres, atônitas para conversar, para contar a notícia. Aí os apóstolos vão lá vê-lo também e não encontram. E encontra lá todo o pano, né, os lençóis que cobria Jesus, mas ele não estava lá. Então veja, aparentemente a gente olha, parece que esse povo não entendeu as coisas. Mas a gente olha a história daqui para trás. Eu quero fazer um exercício aqui, a gente tentando olhar essa história como se nós estivéssemos lá, para que depois a gente faça uma analogia para as nossas histórias e que a gente veja que o Senhor Jesus vai agir conosco e age conosco à semelhança de como Ele agiu lá com esses dois irmãos que estavam descendo de Jerusalém para Emaús, não é? Então eles estavam com medo, com certeza, porque já havia uma perseguição. Jesus morreu, humanamente falando, pela história, por causa da perseguição, por causa da opressão da liderança religiosa, porque Jesus estava pregando um reino e mostrando que toda a religiosidade daquela época estava fora de prumo, estava tudo errado. E Jesus vai mostrar, dizendo, vocês estão coando com mosquito e engolindo camelo, não é? Vocês não entenderam o que a palavra e os profetas ensinaram até então. Vocês criaram muitas regras, porém vocês não cumprem o que é o essencial. E o status quo, ou seja, a diretoria daquela religião da época, não podia aceitar isso, ou não quiseram aceitar isso, porque eles tinham que desfazer, ou fazer tudo ao contrário, ou seguir a Cristo, que era a proposta.
Então, houve-se uma perseguição, né? A gente sabe que entre a história, existe até teorias que Jesus não morreu, ele desmaiou, que Jesus, o corpo foi roubado, que ele não ressuscitou. Tem tudo isso na história, se você pesquisar, pois eles não queriam admitir que Jesus ressuscitou, óbvio. Não é? Então, com certeza, eles estavam passando ali por medo. E eles viram, agora o nosso mestre e Senhor, mesmo com perseguição, nosso líder morreu. Então, quer dizer, foi-se, chegou-se ao fim, não é? E eles vão embora. E eu fico lendo o texto aqui, eu imagino, o texto não diz isso, mas eles estavam descendo para Emaús. 11 quilômetros, 100 metros, praticamente. Eu imagino que eles estavam descendo assim naquele pasto de jururu, né? Pensando na vida, desanimado, como se fosse assim. Parece que tudo que nós cremos, que em tudo que nós depositamos a nossa fé, deu tudo errado. Quer dizer, a gente creu, esperou, não é? E parece que deu tudo errado. Então eles caminham desanimados, até que Jesus começa a chegar perto dele. Então, primeiramente, eu nem falei o tema nosso hoje, né? Embora eu acho que já está publicado ali, não está? Jesus, o restaurador da esperança. Vamos repetir comigo? Jesus, o restaurador da esperança. Mas fala alegre aí, se vai restaurar a esperança, tem que ficar alegre, né? Jesus, o restaurador da esperança, não é verdade? Pensa se o seu time perdeu e ele pode vir a ganhar. Imagina se pudesse voltar atrás o tempo, você ia ficar feliz, né? É verdade? Não é assim? A gente fica feliz por tão pouca coisa. E a palavra do Senhor precisa de fato nos alentar. Então, o primeiro ponto da reflexão aqui, eu chamo de frustração. A frustração é revelada. Porque na realidade o verso 21 vai mostrar que eles estavam frustrados, pelo meu entendimento bíblico. Olha o verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Você percebe? Parece que eles deram um tempo, ficaram lá, 3 dias esperando, viram ali o enunciado da manhã de domingo, que tal como o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu. As mulheres já não viram Jesus lá, não estava lá, e disseram que os anjos disseram que Jesus havia ressuscitado. Era para ficar mais um tempo em Jerusalém. Era para ficar lá. Mas eles começam a caminhar nesse passo de um misto de arrependimento, com tristeza, com desânimo, com desalento, dizendo assim, deu tudo errado. Não é? E Jesus se aproxima deles, interessante, né? O verso 15, que aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu vejo Jesus assim, tão terno, sereno, misericordioso, aí Jesus começa a puxar um papo com esse povo, né, de cara amarrada, né? Já viu quando no metrô você quer conversar com alguém, o cara está com aquela cara de ontem, não é? Você fala, eu vou perguntar, vou levar né? Mas aí você pergunta. Se você quer evangelizar, você pergunta, você fala, e aí, tudo bem? Tudo bem, nada, hoje é segunda-feira, olha aí o metrô lotado. Não é assim que você pode ouvir uma resposta, né? Não tinha metrô ali, a conversa era outra, né? Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vocês vos preocupam? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, está vendo? Eles estavam encabrunhados. Eles não estavam bem, eles não dissolveram bem o que havia acontecido. Eles estavam pensando, não diz aqui o que eles estavam pensando, mas no verso 21 vai dizer que eles, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Então, irmãos, a grande questão é que muitas vezes a gente se frustra porque nós colocamos esperança em lugares errados. Em nenhum momento Jesus disse que ele iria redimir Israel do jugo romano. Pelo contrário.
Mas qual era a opressão deles? A gente olhando daqui é fácil, a gente fala, um povo sem fé, não lia a Bíblia, não é? Não lia lá, lia na sinagoga, mas não entendiam nada. Porque Jesus vai começar a discorrer aqui e falar com eles, dizendo, vocês são necios e tardos de coração, vocês não leram os profetas? E Jesus começa a falar com eles. Jesus começa a falar exatamente citando as Escrituras de tudo que a Escritura falava sobre ele. E isso havia acontecido, e o apogeu sobre o que ia acontecer com Jesus havia acontecido, que era a sua morte na cruz do Calvário, a sua morte, o sepultamento e depois a sua ressurreição. O script deu tudo certo, mas eles não souberam entender o roteiro dessa história, eles estavam chateados. Então Jesus começa a conversar com eles, tentando relembrá-los de que era assim que tinha que acontecer, pois a morte na cruz do Calvário é o pagamento pelo pecado de todos nós. Jesus cumprindo a profecia de Gênesis 3,15, que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que pagaria os nossos pecados. Jesus, conforme os teólogos afirmam, Jesus matou a morte na cruz do Calvário. Só que eles não estavam vendo esse roteiro desta forma. Mas antes da gente atirar a pedra neles, é bem parecido conosco, não é? A gente tem um Novo Testamento agora, que conta a história toda, que tem todas essas histórias aqui, todas que são realidades, e a gente muitas vezes estamos encabrunhados com a vida, e Jesus está perto de nós, falando conosco, chamando para conversar. O que está acontecendo? Você fala, você veio da lua, você não está entendendo o que está acontecendo, não está vendo que todo mundo está ruim? Está todo mundo com dengue, você não viu a enchente, você não está vendo a guerra, você está vendo que está tudo errado. Você não viu que nós acabamos de uma pandemia, nem que passou de uma pandemia, já tem uma enchente no sul? Você veio de onde? Percebe? Parece que a gente tem razão, né? Se Jesus chamasse com uma prosa com cada um de nós, numa caminhada dessa, se a gente tivesse azedo, a gente diria semelhantemente o que esses dois irmãos, Cleopas e o seu companheiro, disse para Jesus. E o verso 21 esboça exatamente isso. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Meus irmãos, eu não falo de denominação nenhuma, mas eu falo de teologia que não é bíblica. Tem-se crescido uma teologia que eu chamo de religião ou igreja tabajara, né? Lembra lá? Seus problemas acabaram? Então, tem muitas igrejas pregando que se você é de Jesus, seus problemas acabaram. Não é verdade. Não, pastor, não. O seu problema maior que não tinha solução, acabou. Você não vai morrer mais, porque Jesus já pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Mas a sua vida agora é uma caminhada de santificação com Deus, de entender a palavra e colocar em prática, de entender a palavra e colocar em prática. Isso chama um processo de santificação. E ele vai terminar com a glorificação, quando você estiver morto, quando Jesus voltar e você ressuscitar com um novo corpo, ou se você estiver vivo, quando Jesus voltar, seu corpo vai ser transformado nesse corpo glorificado, que aí sim, não vai ter mais dor, não vai precisar mais pintar cabelo, viu, irmãos? Tá? Beleza? Não vai precisar mais pintar cabelo, olha que beleza, hein? Olha, elas ficaram contentes, as irmãs, beleza? Não precisar fazer mais dieta, né? Vai emagrecer, engordar, olha que coisa. Não vamos ficar mais doentes, né, gente? Vamos ter um corpo na presença de Jesus eternamente. Irmãos, eu queria, não eu, né? É o Espírito Santo que faz isso, mas eu gostaria de conseguir ligar sua mente para pensar o que eu estou pensando. Eu queria ligar para você a alegria que eu estou sentindo de imaginar a gente junto com Jesus eternamente. Você imagina a atmosfera do céu? Os anjos, o Deus eterno. Moisés passou de longe, vendo Deus de costa, o rosto dele ficou brilhando por muito tempo. Estar na atmosfera do céu, percebe? Isso é algo que a gente devia querer estar pensando. Deus, como é que eu faço isso? Pensar na nossa segunda-feira amanhã, a semana toda, estarmos aqui juntos compartilhando isso. Mas eu sei que assim como os irmãos, e eu também faço essas caminhadas hora ou outra, assim como os irmãos aqui, nós descemos as nossas maratonas para Emaús, reclamando, olhando a vida
do nosso jeito vesgo de ver a vida, não com os olhos da fé, mas dos olhos dizendo, parece que Deus não está ouvindo. Coitadinho de mim, eu faço tudo certo e Deus parece que não me ouve, não é? A gente mandaria a gente abriria uma conta no Reclame Aqui para Deus, né? Não é verdade? Senhor, eu estou orando, olha que coisa, que maravilha. Eu estou lendo a Bíblia e o Senhor não está me ouvindo? Você não se sente assim, hora ou outra? Querendo fazer uma reclamação e criar lá um lugar de fazer uma bronca contra os céus e a terra, né? Contra o Senhor que cuida de tudo isso. Mas o Senhor vai falar assim, sabe por que acontece isso? Porque vocês são necios e tardos de coração. Eu estou no meio disso, tá bom? Porque senão estaria com uma vida tão maravilhosa, né? Eu tento viver, eu tento enxergar Deus cuidando de mim em todo instante. Ele vai dizer, olha aqui no verso 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Eu não já disse para vocês na palavra que no mundo nós teríamos aflições? Não está na palavra? Por que você não entendeu? Mas tem de bom ânimo, continua caminhando, continua em Jerusalém. Eu serei contigo. Tem de bom ânimo, continua, porque não tem outro caminho, eu sou o caminho, percebe? A gente parece que, espiritualmente, a gente parece que quer costurar, né? Não é? Quando você está chegando na Bandeirantes, em São Paulo, depois de Jundiaí, começa a ter 5 pistas, né? Então o pessoal fica... E tem uns que quer passar até para o acostamento. Eu falei, não dá 5, o cara ainda quer ultrapassar pelo acostamento. A gente vai mudando de faixa na vida da gente, como se a gente conseguisse espiritualmente ou resolver a nossa vida de uma forma pelo nosso jeito de dirigir a vida. Não dá certo. Por isso que muitas vezes a gente fica frustrado. E ao invés da gente reconhecer que nós estamos querendo dirigir nossa vida, a gente fala, Deus, o Senhor que me mandou por esse caminho aqui está dando tudo errado, viu? Tem hora que eu fico bravo com aquela mulherzinha que vai falando com a gente no carro, né? Dona Ex, né? Ela leva uns caminhos errados, mas o Senhor não. O Senhor nos caminha para o caminho certo, não é? Aí, algo muito bom é o segundo ponto, não é? O descortinamento da visão do reino e do Senhor. Interessante que eles mantiveram um costume que no Oriente tem, não é? Lá a noite começa às 18 horas, então você não caminha depois desse horário, você tem que ficar. E eles praticaram a hospitalidade. Senhor, fica aqui. Jesus fez menção de passar. Fica conosco. E aí, na hora do comer, acontece algo maravilhoso, né? Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Percebe? Nesse momento difícil da vida, ou nesse momento que você está cabisbaixo caminhando para o seu Emaús, você precisa pelo menos entender e ser generoso, e praticar aqui, continuar obedecendo aquilo que você sabe. E por causa deles receberem Jesus ali, não uma causa direta, mas foi decorrente, aconteceu ali nesse momento, enquanto estavam juntos, é servido o pão. E Jesus toma frente à mesa, né? Não foi um anfitrião que estava à mesa, foi Jesus, e ele parte o pão. E quando ele parte o pão, o Senhor permite que os seus olhos sejam desvendados e eles reconhecem a Jesus. Aqui começa o grande milagre, não é? E aí, por causa dos seus olhos terem sido desvendados, olha o verso 32, eles começam a rever a descida de Jerusalém para Emaús, e veja assim, e disseram ao outro, porventura
Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui que eu acho maravilhoso, aqui o verso 33 é o virar a chave. E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Percebem? O que está faltando para nós? Ter os olhos abertos. Porque quando o Senhor abre os nossos olhos, você começa a perceber e rever a caminhada e perceber que durante a caminhada Jesus estava com você, você que não estava percebendo. Ardia o coração, mas era um arder do coração que eles continuavam não enxergando. E eu creio que a maioria de nós, irmãos, muitas vezes o nosso coração está ardendo, você ouve a palavra dá uma mexida em você, mas você vai embora, já entrou no carro, já entrou na esquina ali, ou na segunda-feira, a agenda da semana da segunda-feira já roubou, já tirou todo o foco que você teve aqui com a palavra. Mas muitas vezes a palavra continua ardendo no seu coração. Mas o que eu fico muito satisfeito e vendo, e eu vejo que isso me apego a esse verso para com a minha vida e para com a nossa vida, é que eles recobraram o ânimo. Se eu os vejo descendo 11 quilômetros caminhando, agora já estava com certeza depois dos 18, o texto não fala, mas se Jesus entrou, olha, entra que o dia declina, o texto não fala isso, mas eles já haviam comido, já passou um tempinho ali. E agora eles voltam para Jerusalém, não mais importando se era depois das 6 da tarde, e eles voltam 11 quilômetros acima, depois desse desvendar de olhos, esse revigorar do Senhor, esse restaurar da esperança. Eles voltam para Jerusalém, para onde eles estavam, de onde eles não deviam ter saído. Mas Jesus é tão tremendo que Ele nos acompanha nos nossos desvios ou nas nossas rotas equivocadas, caminha ao nosso lado, tem paciência de nos ensinar, dizer: ei, o que vocês estão prosseando aí? Conta para mim. Leva uma lapada assim do outro, que fala assim: mas você estava onde? Mas depois o Senhor se dá a conhecer. E aí esses dois voltam correndo. E aí houve, o Senhor já apareceu para Pedro, eles vão dizer para nós também. Percebe? Então, meus irmãos, eu quero colocar no seu coração, na sua mente, essa pergunta: como é que eu faço para que meus olhos sejam desvendados? Porque o Senhor está conosco. Ele está caminhando ao nosso lado. A palavra diz isso. E a gente conhece o Novo e o Velho Testamento, ou deveria conhecer. E se a gente conhece o Novo e o Velho Testamento, a sua palavra, a Bíblia, isso devia nos movimentar, fazer a nossa mente, o nosso desejo, a nossa vida ser centralizada em Cristo. E muitas vezes nós somos levados por qualquer orientação, por qualquer outro caminho, e a gente tende facilmente reclamar da situação. Não é? E a gente esquece do que o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário, que era nos pagar a vida eterna. Seu passe está garantido. Você tem que viver do melhor jeito nesse mundo até o dia do Senhor vier nos buscar, ou você ir com Ele. Esperar o grande dia da vinda dele para você ter um novo corpo, para ter corpo e alma restaurado com o Senhor eternamente. Isso vai ser o grande dia. Imagina, você vendo as trombetas tocando, como o texto apocalíptico mostra, e o céu desenrolando. Ele não sabe se o céu vai desenrolar, era a maneira da visão que ele pôde explicar para a gente. É algo espiritual que aconteceu, que ele teve que explicar de uma forma, para nós entendermos. Ele viu como se o céu fosse se abrindo, desenrolando, como se estivesse mostrando algo que não se vê normalmente, além do azul e das nuvens. Percebe que na nossa agenda e na nossa vontade diária, os nossos pedidos de oração são válidos. A gente tem que orar sim um pelos outros, pelas nossas necessidades, mas a gente precisa não colocar, porque eu estou falando hoje, mas a gente começar a fazer um exercício que na nossa lista de oração, no top 5, pelo menos,
Estado, Senhor, fala comigo, que eu me descortine os olhos, para que eu possa entender e compreender o que é prioridade no seu reino. E o que é prioridade no seu reino? Eu ser testemunha do Senhor. É que as pessoas possam me ver parecido com o Senhor, e ao me ver parecido com o Senhor, queira o que eu tenho recebido do Senhor. É isso, e à medida que a gente vive isso, você vai estar bem, vai estar feliz, porque você vai estar cumprindo a causa primeira, a causa principal, o mais importante para a qual você foi criado e foi salvo. Mas a gente fica distraído com tantas outras coisas, não que essas outras coisas não possam fazer parte da nossa agenda de oração e preocupação, mas Mateus 6 vai dizer que a gente tem que se preocupar com o reino, e a sua justiça desse reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Percebe? A gente insiste em não entender isso. Eu também não digo que eu entendi isso, não, que eu sei isso tudo, eu sou um aprendiz, mas eu sei que tem que fazer isso, então eu tento lutar sempre para tentar fazer isso, para que, fazendo isso, as outras coisas da minha vida vão se alinhando, porque é a palavra de Deus. Se eu ficar tentando alinhar todas as outras coisas, que tem coisas para ser alinhadas de monte, e se fosse fios soltos, uma maçaroca aí, viu? Mas primeiro eu preciso entender isso. Entendendo isso, esses fios todos enroscados, enrolados, com nó, vão se desfazendo, porque é palavra de Deus. Mas a gente insiste, não é verdade? A gente ouve a palavra todo domingo, a gente insiste, ouve a palavra, ela entra ou não entra, mas ela não cai na prática, e a gente continua cuidando da nossa agenda do nosso jeito. E aí a nossa vida não passa a ser como devia ser, que é ser um modelo para as pessoas olhar para nós assim: eu quero ser parecido com você, Juliano. Então, vamos olhar para você, olhar para o Robson, dizer: eu quero ser parecido com você, para todo mundo, todos nós aqui. Percebe? Eu fico intrigado, não com vocês, eu fico intrigado comigo, porque eu prego a palavra, e eu prego ela para mim. Eu preguei umas 3 vezes já hoje. Já preguei de manhã lá no centro de recuperação, de tarde, lá preguei 2 vezes no centro de recuperação hoje, antes do almoço, depois do almoço. Lá a palavra é 4, 5 vezes por dia, viu? É um negócio interessante. Lá se come muito, mas também se fala muito a palavra, achei interessante. Finalizando, quando a nossa visão é descortinada, a gente precisa reconhecer Jesus. Jesus está sempre perto de nós. Eu coloquei aqui 3 coisas para a gente pensar. Primeiro, reconhecer Jesus é mais que saber que Jesus nos salva. O que vem a ser isso? O que vem a ser é saber mais, é mais que saber que Jesus nos salva. É ser agente da proclamação da salvação. Entendeu a diferença? Porque ser agente da proclamação da salvação é ter esse saber já impregnado em mim, e eu já estou refletindo essa mensagem. Essa mensagem já pode ser vista nos meus atos, nas minhas atitudes. Por isso que é bom a gente conhecer um ao outro. Você sabe que o fulano tem dor também, que passou por dificuldade também, que passa por lutas também, mas ele é doido, ele é lunático, ele não entende, ele não absorve os problemas dele. Não, ele sabe tudo isso, mas ele tenta cada dia mais praticar e obedecer a palavra, e o obedecer da palavra vai fazendo a nossa vida ser desenrolada, e vai fazendo com que a gente consiga surfar nas ondas da dificuldade, irmãos. Isso é verdade, isso é bíblico. Mas não adianta se você querer surfar no lugar que não tem onda, e a onda, se você não planar sobre ela, você vai cair, vai levar um caldo. Mas não tem como ter surf sem onda, não é? Né? E o pessoal procura os lugares com as ondas bem bravas, né? Eu morava em Saquarema, lá era o lugar do surfista. Eu ficava só de longe olhando aquelas ondas. Então, reconhecer Jesus é mais do que saber que Jesus salva, é ser agente da proclamação da salvação. Percebe? É esse entendimento impregnar em nós,
e que as pessoas outras possam ler isso em nós. Segundo ponto aqui, é mais do que sentir ser abençoado por Deus, é ser instrumento de bênção. Eu sei que eu sou abençoado, e eu sei que Deus tem nos abençoado. Não sei se você já falou no WhatsApp comigo, no mais das vezes eu falo que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre você. Para todo mundo eu falo isso, porque é importante, e nunca ninguém me perguntou como é que é isso, mas tá bom, eu acho que já sabe, ou nunca ninguém reclamou, porque eu mando. Todo mundo quer ser abençoado, então é importante, quem não quer bênção? Mas mais importante do que saber que o Senhor nos abençoa, é ser instrumento de bênção, é as nossas mãos poder compartilhar, para que a nossa mão possa abraçar, possa repartir o que você tem, para que a sua vida possa ser uma vida que você possa ir, dar tempo para falar com outros, ouvir o outro e dizer, olha, Jesus pode mudar a sua realidade, porque Ele muda as realidades, e pode também não mudar a nossa realidade, não é? Porque se Jesus curasse todo mundo, ninguém morreria, não é verdade? A gente precisa saber que nós estamos na mão de Deus. Isso não quer dizer que Ele não vai orar por cura, sim, tem que orar sim. Mas se por acaso o Senhor não quiser curar, ou se não for para curar, Ele vai levar. Mas o importante é que a gente esteja ligado no Senhor e que a gente vai viver eternamente com Ele. Por fim, é mais que louvar ou cantar louvores, é a gente viver uma vida que exale esse bom perfume do Senhor, que seja uma vida que louve ao Senhor, seja uma vida que as nossas atitudes sejam louvores ao Senhor. Que as pessoas falam, por que você faz isso? O quê? O seu jeito de ser, mas qual? Eu já te tratei mal, você me trata bem? Fala, porque a Bíblia fala isso, Jesus mudou a minha vida. Eu estou tentando aprender isso. Então, se você está percebendo, é que eu estou, em algum momento, conseguindo fazer isso. Glória a Deus por isso. Então, que as nossas atitudes possam falar bem altos e que a nossa vida possa, de fato, mostrar que Jesus é o restaurador da esperança. O que o mundo mais precisa é de esperança, de certeza, de convicção, de amor, e tudo isso a gente pode dar, porque tudo isso a gente recebeu do Senhor Jesus. O problema é que muitas vezes a gente não apropria e não obedece, e a gente fica focado nas nossas dores, não é? E as nossas dores, no mais das vezes, são causadas por não obediência ao que o Senhor disse que era para fazer. Lembra Jó? Que quando ele orou pelos amigos, ele foi curado. O Senhor quer nos usar no trabalho dele. Ele quer que você seja um instrumento de bênção, um instrumento de proclamação, um instrumento que alardie que Ele restaura a nossa vida, a nossa esperança, a nossa convicção, e que Ele agindo, nada e ninguém pode impedir. Que o Senhor te abençoe, querido, que você tenha uma semana abençoada, que os seus atos possam refletir Jesus, que as pessoas possam olhar para você e para mim, para todos nós, e perguntar, o que você tem? Você vai dizer assim, sou amado de Jesus, e eu sei que Ele te ama também. E se você quer saber como é que Deus age, eu vou te contar. Vamos marcar uma conversa? Faz um bolo para ele, um pão de queijo, nada melhor, você viu que tudo acontece perto da mesa, a mesa é maravilhosa. Faz um doce para ele, um bolo, não faz sopa para o pastor não, posso a não ser que se for para mim, viu, porque aí não dá certo, mas chama a pessoa para comer, e você não compra pronto não, de preferência faça, para ele ver que você gosta mesmo dele, e depois você vai exalar o bom perfume de Jesus. Ele vai dizer, por que você gasta tempo comigo? Fala assim, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele te ama. Que Deus nos abençoe, queridos. A caminhada é difícil, mas o nosso companheiro de caminhada é o Senhor. Amém?